E aí, galera, aqui professor Francisco Anselmi do Biologia na Cabeça, apresentando resumão essencial para Enem, assunto ecologia. Os níveis de organização da ecologia nos mostra exatamente como a ecologia se organiza. Pois bem, vamos entender população. População significa o quê? Significa o conjunto de vários indivíduos da mesma espécie, encontrados em determinada área no mesmo espaço de tempo. Imagine um bando de capivaras da década de 80, pastando lá no Pantanal, ou aí no Pantanal. Obviamente que não é a mesma população de hoje, de 2017. Já a partir de população, vamos ter o que? A comunidade, que é o conjunto de populações de diferentes espécies, encontradas em determinada área, no mesmo espaço de tempo também. Vamos pegar lá o Pantanal, que tem capivaras, onças do Pantanal, jacaré do Pantanal, as garças, os dourados, aqueles animais típicos de lá, daquele bioma. Então, isso é um exemplo de comunidade. A partir daí, vamos ter, então, o ecossistema, que é a soma da biocenose mais biótico. Biocenose são os fatores bióticos, ou seja, os seres vivos. Já o biótopo equivale aos fatores abióticos, são os fatores não vivos, como frio, umidade, iluminação, radiação. E é essa soma desses fatores, essa inter-relação desses fatores que são os ecossistemas. A partir daí, o conjunto dos ecossistemas que abrigam uma comunidade adaptada às condições naturais de uma determinada região e tendo um tipo predominantemente de vegetação, são os biomas. E vale lembrar que o Brasil tem 7 biomas distintos, que nós vamos ver ao final desta aula. E assim, o conjunto de todos os biomas deste planeta forma, então, a biosfera, que é o que? A parte da Terra em que a vida se desenvolve. O nicho ecológico e o habitat são dois termos super importantes na ecologia. O nicho ecológico se refere ao papel, à função que uma espécie exerce no ecossistema, a relação com outros animais da mesma espécie, a relação com seus predadores, seus parasitas, a sua condição de reprodução. Também se relaciona a temperatura, umidade e disponibilidade de alimento e água no ecossistema onde está inserido. Já o habitat se refere ao lugar onde ele ocupa no ecossistema. Pode ser o meio aquático, pode ser na grama, pode ser uma toca, pode ser no solo, em qualquer lugar em que o animal habita no ecossistema ao qual ele pertence. A cadeia alimentar é a relação alimentar entre seres de diferentes níveis tróficos no ecossistema onde habitam. Falando em níveis tróficos, nós temos ali, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e decompositores. Ou seja, é o conjunto de seres vivos com o mesmo hábito alimentar. O produtor é o nível trófico de quem faz fotossíntese, ou seja, de todas as plantas. Já o consumidor primário é o nível trófico dos herbívoros, ou seja, todos os animais se alimentam dos produtores, ou seja, das plantas. Já o consumidor secundário são os carnívoros, que se alimentam de quem? Dos consumidores primários. E o consumidor terciário também são carnívoros, que se alimentam dos consumidores secundários. Quando todos estes elementos, produtores, consumidores, primário, secundário e terciário, eles morrem ou parte da sua estrutura corpórea cai,
tipo uma folha, uma fruta. O que ocorre? Eles são decompostos pela ação dos decompositores, que são fungos e bactérias, que decompõem a matéria orgânica morta. Então, uma cadeia alimentar é uma sequência linear, em que a árvore está servindo de alimento para a zebra está servindo de alimento para a cobra, e a cobra está servindo de alimento para a onça, e todos eles para os decompositores. Já uma cadeia alimentar é a inter-relação de várias cadeias alimentares, em que o consumidor secundário também pode estar sendo um consumidor primário, e o terciário um secundário também, dependendo do que ele está se alimentando. Todos os seres vivos de um ecossistema, eles se relacionam com qualquer outro ser vivo, quer seja da sua espécie ou não. Então, as relações ecológicas, elas podem ser intraespecíficas, que é aquela que se estabelece entre seres da mesma espécie, ou interespecíficas, entre seres de espécies diferentes. Tanto na intraespecífica como na interespecífica, essas relações podem ser harmônicas, em que todos ganham, são beneficiados, ou desarmônicas, em que um é beneficiado e o outro não. E tem a neutra, em que uma se beneficia e a outra não. Nas relações intraespecíficas, vamos ter colônias e sociedades como relações harmônicas, e o canibalismo e a competição como relações interespecíficas. Nas colônias, os indivíduos anatomicamente colados uns aos outros, formando então estruturas, como nós vemos aqui, corais, por exemplo. Então ali não é uma coisa só, são vários indivíduos bem pequenos, todo coladinho, grudadinho, e dá aquele aspecto bacana. Já nas sociedades, os indivíduos não estão anatomicamente colados, e nós temos esses indivíduos em diferentes castas, hierarquias, ou seja, com função diferenciada dentro da sua sociedade. Então aqui temos as abelhas, da esquerda para a direita, temos a abelha rainha, a que comanda a colmeia. Logo em seguida vamos ter a operária, que é a fêmea estéril, é a que faz tudo. Claro, elas têm diferentes funções. Tem as nutrizes, aquelas que vão dar mel para as larvas, aquelas que vão construir a colmeia, aquelas que vão manter a colmeia, aquelas que vão pegar o pólen. E ali o terceirinho é o zangão, que tem a função apenas de fecundar a abelha rainha. Só que tadinho, ele morre. Mas aí, quer saber? Taca a sua pergunta na descrição, ok? Canibalismo e a competição, que são desarmônicas. Canibalismo, então ali está a fêmea do louva-a-Deus após a cópula com seu macho, em que ela devora literalmente a cabeça do macho. Tem outros insetos e outros animais, com certeza. Quer saber mais? Pergunta na descrição aqui embaixo, tá, pessoal? E a competição intraespecífica é quando há uma competição por alimento e por espaço entre os indivíduos de uma mesma espécie. Aqui a gente está vendo os lobos, né? Aquele sai para lá, a caça é minha, sai para lá, a fêmea é minha, show, vai embora, aqui tem muito macho, e por aí vai. E agora então as relações interespecíficas, aquelas que se estabelecem entre seres de diferentes espécies. É claro que tem mais exemplos, eu só destaco um aqui, e as perguntas na descrição. Mutualismo, né, em que bactérias e os bovinos estabelecem em que a bactéria ela produz a enzima que quebra a celulose presente no pasto, no alimento do bovino. Aí, porque o bovino não produz isso. Aí, como a bactéria produz, ambos obtêm energia desta maneira. Um realmente necessita do outro. Um não sabe viver sem o outro. Lá do outro lado, protocooperação é uma relação eventual, ocasional, em que a gente vê ali o passarinho comendo ali parasitas do couro da vaca, do boi. Então ali é ocasional. O boi ou a vaca, enfim, o bovino se livra
do carrapato, daquele incômodo, e o outro faz a refeição. Indo para o tubarão, comensalismo. Comensalismo é o seguinte, é quando um ser aproveita o alimento que o outro deixou. No caso do tubarão, é aqueles peixinhos que vão junto com ele, que é o peixe piloto. Inquilinismo, em que o peixe palhaço, ele vai aproveitar a anêmona, vai morar ali, a anêmona não ganha, e quem ganha é o peixe palhaço, que fica ali bonitinho. Amensalismo é quando um organismo, quando perto de outro, próximo ou junto, ele produz toxinas para matar. E a mesma coisa que faz o eucalipto, ele produz toxinas para não haver outra vegetação de outra espécie, então ele mata, na real, para não competir em água e nutrientes do solo. Ali, predatismo, a dona leoa fazendo uma bocada na zebra, predador presa, em que o predador caça, mata e se alimenta de sua presa. E o parasitismo, então, pode ser fora, como a pulga no cachorro, ou então um verme no intestino de alguma pessoa ou de um cachorro, por exemplo. Ecótono. Ecótono é a região intermediária entre dois ecossistemas. Como a gente vê ali, o ecossistema A e o B. Então, aquela intersecção é o ecótono. Um exemplo clássico. A pessoa está numa mata fechada e vai para o campo. Daqui a pouco, quando as árvores começam uma ficar mais distante da outra e começa a ver grama, ali é o ecótono. Ou então está do campo, entra para a mata fechada, quando vê árvores cada vez mais próximas e não vê mais pasto, ou seja, aquele é o ecótono, entre um e outro e um. Agora os biomas brasileiros. A floresta amazônica, ela está na região norte do Brasil. Ela abrange os estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, extremo norte do Mato Grosso, Rondônia e Maranhão. Uma região de enorme biodiversidade. O solo é pobre, ele é constituído pelo humus, é um solo que não se presta para a plantação. Infelizmente, a realidade de hoje é desmatamento para plantação e pecuária extensiva. Já o Pantanal é uma região no centro-oeste brasileiro, onde abrange os estados do Mato Grosso do Sul, onde tem terras alagadas durante metade do ano e terras secas. Uma extensa biodiversidade nós observamos neste local. Já o Cerrado, ele se encontra na região centro-oeste brasileira, abrangendo os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins. Tem um solo rico em alumínio, com árvores retorcidas, esparsas. É o bioma irmão da savana africana. E tem animais bem típicos, como a ema, tatuá-bandeira, pampas típicos da região do Rio Grande do Sul, região da gauchada, em que a biodiversidade ela é bem pobre, é poucas espécies, e mais para pastagem, para a criação de bovinos. Dando continuidade aos biomas brasileiros, a Mata Atlântica, que ela vai do sul da Bahia ao norte do Rio Grande do Sul, passando por estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, com uma biodiversidade riquíssima, tanto quanto a floresta amazônica. Mas aqui eu dou a dica, galera. Eu sei de um vestibular puxadíssimo aqui no Rio Grande do Sul que fez a pergunta: qual o bioma de maior biodiversidade do Brasil? Entre as alternativas, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Pessoal, foi tudo na Floresta Amazônica. Errou! Sabe por quê? É Mata Atlântica, que eles são cheios de hotspot, ou seja, aqueles pontos que tem assim uma biodiversidade riquíssima, com espécies endêmicas daquelas regiões. A Caatinga, na região do Nordeste, abrange os estados da Bahia, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, o Ceará e Pernambuco.
Então essa região da Caatinga, uma região semiárida, tem, é claro, uma biodiversidade, não tanto quanto das regiões tropicais, mas tem. O calango é um deles. E ali a gente vê também uma infinidade de espécies de cactáceas. E finalmente os manguezais ou os mangues, em que temos árvores adaptadas com troncos aéreos, troncos tabulares, para então poder respirar, já que a lama não permite a respiração da raiz destas plantas. E também riquíssimo em biodiversidade, não deixa de ser um berçário, pois quando ocorre a maré alta, larvas de peixes e crustáceos ficam por ali e se desenvolvem. A você que chegou até aqui e gostou desse vídeo, aproveite e deixe seu joinha clicando no like. Aproveite então e já se inscreva no meu canal e também aproveite e clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. E as minhas redes sociais, logo abaixo na descrição, com Twitter, Instagram, Facebook, com fanpage, grupo e o meu e-mail. Isso aí, pessoal, e até o nosso próximo vídeo.